Olá, meus amores! Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de geografia. Como nós estudamos anteriormente, o Brasil está dividido em regiões, né? Está repartido em 5 grandes regiões. Nós já estudamos a região Nordeste, a nossa região, a região que moramos, né? Depois estudamos a região Sul também, né? O último conteúdo trabalhado com vocês foi a região Sul, e hoje eu quero dar início com vocês, né, a região Sudeste, certo? Na verdade, na aula online nós já falamos sobre essa região, né? Hoje eu quero falar especificadamente do relevo, da hidrografia, do clima e da vegetação dessa região, assim como as demais regiões, como as regiões que estudamos anterior. A região Sudeste, nós vamos estudar cada ponto, né, específico também dessa região. Então, já estudamos anteriormente os estados que compõem, né? Nós já falamos sobre a população dessa região. Sabemos que ela é a região mais populosa do Brasil. E hoje nós vamos falar especificando aqui o relevo, a hidrografia, clima e vegetação da região Sudeste. Então, você acompanha comigo, pega aí suas anotações, você vai anotando aí se ficar alguma dúvida, se algo não ficar claro, você registra aí para depois me perguntar, tá bom? Então, vamos lá. Então, falando aqui, né, sobre o relevo, vamos iniciar falando do relevo dessa região, né? Ele é marcado pela variedade de planaltos, planície e algumas depressões, mas o que destaca mesmo são as serras e planaltos bem elevados. Então, você está vendo aí, né, essa imagem ao seu lado aí, né, dos planaltos, né, que é uma forma de relevo que é destaque nessa região, assim como as serras também. Veremos bem adiante as demais formas, planície, depressões, né? Nós temos também. Mas o destaque nessa região é a variedade de planaltos, e nós vamos estudar qual o benefício que esse planalto, que essa forma de relevo traz para essa região. Qual é a ligação dessa forma de relevo com a hidrografia dessa região. Você verá logo em seguida, né, a importância desses planaltos, juntamente com a hidrografia, o que resulta, a riqueza que atrai e o que acontece nessa região, certo? Então, tudo tem a ver uma relação, se relaciona um com o outro, né? O relevo, as formas de relevo, né? A hidrografia, o clima e a vegetação, tanto da região Sudeste como de qualquer outra região que você tenha estudado ou que vamos estudar ainda, está tudo relacionado um com o outro. Destacamos a Serra do Espinhaço e a Serra da Mantiqueira. Então, esse relevo favorece a geração de energia por meio das usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas é a principal fonte de abastecimento energético do país. Então, assim, as usinas hidrelétricas, elas favorecem a toda a população, ao rico, o pobre, o negro, o branco. Então, 90% da população brasileira hoje é beneficiado pela energia elétrica. E para isso, nós precisamos de água e precisamos da queda d'água para se construir as usinas hidrelétricas. Então, está aí a relação, né, dessa forma de relevo da região com as hidrelétricas, né? Então, vejam aí, essa é a Serra do Espinhaço, que é uma das serras de destaque nessa região, tanto ela como a Serra da Mantiqueira, né? Então, temos esse destaque aí, né? O benefício que essas formas de relevo e a ligação dele com a hidrografia, porque é a partir das quedas d'água que são construídas as usinas hidrelétricas, que traz benefícios para quase toda a população do Brasil. Uma vez que cada um de nós usamos, né, a energia elétrica em nossas casas,
nesse momento eu e você estamos nos beneficiando da energia elétrica. Assim não é diferente em outras regiões do país. Então, há 4 tipos de relevos encontrados nessa região. E nós vamos falar aqui sobre cada um desses tipos de relevo, né? Iniciando pela planície e terra baixa costeira. Planície, como nas demais regiões estudadas, né? Ela é a parte baixa em relação ao nível do mar. Tanto ela é baixa como é plana. Vai do litoral do Nordeste até o Rio Grande do Sul. Então, essa parte de planície costeira, ela vai desde o litoral nordestino até o Rio Grande do Sul, é uma só, né? Uma vez que o Brasil é banhado em sua lateral pelo Oceano Atlântico, essa planície costeira é essa faixa de terra que está ali ao lado do Oceano Atlântico, né? Chamado assim, desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul, caracterizado por formar larguras variáveis. Então, nós temos aí a primeira forma de relevo na região sudeste, as planícies costeiras, planície e terra baixas costeiras, certo? Temos o Planalto Meridional, que é conhecido pela variação de pedras menos resistente, entre outras mais duras, né, possibilitando várias falhas no relevo. Então, esses planaltos, essas pedras, né, que são características do planalto, né, eles favorecem, né, assim, a mudança na forma de relevo que estamos falando, né? Ele tem essa variação. Uma vez que essas pedras menos resistentes, né, como diz aqui, uma vez essas pedras menos resistentes, elas quebrando modificam também, né, o relevo. Então, aqui se destaca, né, o Planalto Meridional. Serras e Planalto do Leste e Sudeste, também, né, forma de relevo encontrado no Sudeste, é o tipo de relevo mais marcante naquela região, tem as características das grandes serras e dos paredões de pedras. Então, também característico naquela região, né, serras e planaltos do leste e sudeste. E, finalmente, podemos falar também das depressões, depressão periférica. Isso, o que estamos referindo aqui, né, é um tipo de solo baixo e plano e está geralmente no meio das serras, tomando uma forma parecida com uma canoa. Então, a depressão periférica, ela tem forma parecida com uma canoa, uma vez que é um tipo de solo baixo, ó, que ele tá aqui e vai fazendo isso, né, entre duas serras, no meio das serras, né? Ou entre as duas ou no meio de determinadas serras, certo? Então, falamos dos tipos de relevo que foram planície e terra baixa costeira, planalto meridional, serras e planaltos do leste e sudeste, depressão periférica. Esses foram os 4 tipos de formas de relevo que temos como destaque na região sudeste, ok? Então, vão anotando aí, vão registrando, vão lembrando aí do que estamos falando nesse momento, certo, meus amores? Dando continuidade, aqui vamos sair das formas de relevo e falar sobre a hidrografia, né, da região sudeste. Então, quero destacar aqui com vocês as bacias hidrográficas que alimentam as águas da região sudeste, são formadas principalmente por rios de planalto. O que é isso, rios de planalto? São rios que oferecem possibilidade de aproveitamento energético, mas dificultam a navegação. Então, os rios de planalto são essas formações de rios que ele vai facilitar, né, o aproveitamento, vai possibilitar o aproveitamento da água, né, por conta das quedas d'água desse rio, e essa força da queda d'água possibilita a construção, a formação de
de usinas hidrelétricas, né, digamos assim. E o aproveitamento dessas águas, né, do energético dessas águas, da força que gera essa energia nessas águas. Porém, esses rios não são bons para navegação, por conta desse relevo em destaque, ok? Então, também temos as bacias hidrográficas do Sudeste, destacando aqui a bacia de São Francisco. A bacia de São Francisco também se destaca em nossa região, também se destaca na região Nordeste, né? Pois ela nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e corta alguns estados do Nordeste, inclusive o Pernambuco aqui, né? A Bahia e o Pernambuco são destaque com esse rio São Francisco. A bacia de São Francisco é destaque aqui no Nordeste. Quando estudamos a região Nordeste, falamos que o rio São Francisco ele é uma riqueza. É o rio Nilo no meio do Nordeste seco, no meio do deserto. Então, tudo que se coloca à margem desse rio se prospera, né? Muda. Nós temos vários projetos de agricultura nas margens do rio São Francisco aqui no Nordeste. Não é diferente na região Sudeste, em Minas Gerais, né? Uma vez que esse rio, que as bacias hidrográficas do rio São Francisco, está passando também na região Sudeste. No Nordeste podemos destacar ainda a usina de Paulo Afonso, né? Que fica na queda d'água do rio São Francisco, aqui na nossa região. E assim, no Sudeste, né, nós sabemos agora que ele nasce nessa serra, lá em Minas Gerais. E aí ele vem no seu percurso, passa pela região Nordeste, a região que nós estamos, a nossa região. As bacias secundárias descem das serras litorâneas para o Atlântico. Por ser uma região de planalto, os rios são aproveitados pelas usinas hidrelétricas para a produção de energia. Foi isso que falamos, que os planaltos eles favorecem essa produção de energia. Os rios de planalto eles vão possibilitar a instalação de usinas hidrelétricas, mesmo que dificulte, né, que não sirva para aqui atrás, né? Voltamos um pouquinho. Os rios eles oferecem possibilidade de aproveitamento energético e dificultam a navegação. Então, mesmo que sejam rios que não são bons para navegação, mas eles são rios aproveitados, principalmente nessa riqueza que é a energia elétrica produzida nessas hidrelétricas, né? Então, no Sudeste encontramos também a usina hidrelétrica de Três Marias, a de Furnas e o complexo hidrelétrico de Urubupungá. Então, esses são algumas usinas hidrelétricas de destaque nessa região Sudeste, né? E além das usinas que são estabelecidas em outros rios de Planalto. Essas são só as mais famosas, digamos assim, que você encontra com mais facilidade nessa região. São mais conhecidas, digamos assim. Agora vamos aqui chegando ao clima dessa região. Então vamos ver o que tem relacionado a região Sudeste com a nossa região em relação ao clima. Então o clima lá é bastante diversificado no que diz respeito à temperatura, em função de 3 fatores: a posição latitudinal, a topografia acidentada, a influência dos sistemas de circulação perturbada. Então, nós já sabemos agora que o clima lá é bastante diversificado, certo? Então, pessoal, o clima ele é o resultado de estudo ao longo dos anos, ao longo de muito tempo. Não é como o tempo que hoje está de uma forma, amanhã está de outra, está sempre mudando. O clima permanece por muito tempo porque ele é resultado de estudo de vários fatores de cada região. Então, uma coisa que você deve relembrar é que o clima na região Sudeste ele é bastante diversificado. A região apresenta os seguintes climas. Então, vamos lá. Tropical de altitude,
subtropical e semiárido. Quem diria que na região sudeste vamos encontrar clima semiárido. Semiárido, que é o clima principal que prevalece na nossa região. Então, observe aí, né? Hoje faz muito calor na capital paulista. Já em Porto Alegre, as temperaturas ficam abaixo de zero. Então, observe aí, né, a mulher do tempo, a moça do tempo, falando como está aí. Então, esse faz calor na capital paulista está se referindo ao tempo e não ao clima. O clima, ele não vai ter essa variação do dia, certo? Então, vamos lá estudar cada um desses tipos de clima, certo? E vamos aqui falando sobre eles. Nós sabemos que o Brasil está localizado na faixa quente do planeta Terra. Então, é aquela faixa, aquela zona que o Brasil está localizado no planeta que faz com que a maior parte dos estados brasileiros sofram com o calor exuberante, certo? Mas na região sudeste, vamos lá, temos o clima tropical, típico das áreas elevadas da região sudeste. As temperaturas são mais baixas do que as registradas nas áreas típicas de clima tropical. Então, as temperaturas são mais baixas do que as registradas. Em áreas mais elevadas, as temperaturas caem, certo? Porque no clima tropical, né, nós temos esses registros de calor, né? Mas nas áreas mais elevadas, essa temperatura cai. Tropical de altitude, presente no sul do estado de São Paulo. Tem uma boa distribuição de chuvas e grandes amplitudes térmicas. O que é isso? Então, nós sabemos que no sul do estado de São Paulo, nós temos o clima tropical de altitude, onde tem uma boa distribuição de chuva. Isso é importante você saber, porque um dos principais fatores que dificultam o clima de cada região, ou que torna esse clima mais quente, mais seco, com essa variação toda, é a questão das chuvas mal distribuídas durante o ano, certo? Não tem essa distribuição certinha de inverno, de verão, e isso faz com que aconteça toda essa mudança de temperatura, o tempo fica mudando e a partir desses estudos comprova que o clima tem se tornado, que seria um clima em cada região, né, de acordo com essas variações, e a maior parte do Brasil apresentando clima com muito calor. Subtropical, ao norte de Minas Gerais, temos o clima semiárido também. Mais quente e menos úmido, apresenta estações seca anual de 5 meses ou até mais nos vales dos rios São Francisco e Jequitinhonha. Então, nós temos, né, o clima subtropical, mas nessa região, ao norte de Minas Gerais, né, temos também o clima semiárido. Clima semiárido é o clima típico aqui do Nordeste, onde apresenta essa temperatura quente e seca, né, com estações secas de um período seco bem extenso durante o ano. Aqui mesmo nós temos até 9 meses de seca, 8 meses, porque o tempo de chuva é bem menor, é bem pequeno. As chuvas são mal distribuídas aqui na nossa região. Por isso nós apresentamos, né, o clima semiárido, com altas temperaturas, seca no inverno e chuvas no verão, são características do clima da região sudeste também. Então, nós também temos lá na região sudeste esse clima semiárido. E aí você fica, não te complicou porque seca no inverno, chuvas no verão, é isso mesmo. Nós temos aqui aquelas estações bem distribuídas, primavera, verão, outono e inverno. Mas nós não temos o privilégio de termos essas estações, porque aqui chove um pequeno período, que às vezes ainda está no verão, e aí seca tudo, e em outros lugares seria o inverno, quando era tudo bem distribuído. Dessa mesma forma, acontece em algumas partes da região sudeste.
Pronto, finalizando aqui sobre esses 4 itens da região sudeste, vamos falar aqui sobre a vegetação, né? Ela é bastante variada, a vegetação na região sudeste, mas predomina a Mata Atlântica, bastante desmatada, por final, né? Então, a parte de Mata Atlântica, a parte de mata no Brasil, ela está bastante desmatada, agredida. Então, na região sudeste não é diferente, restando apenas alguns trechos que têm sido preservados. O Cerrado, a Caatinga, os campos e a vegetação litorânea também são encontrados nessa região. Então, observe que tem uma parte da região sudeste que tem algumas características da região nordeste, né? Inclusive no clima e também aqui na vegetação. Então, temos lá a Mata Atlântica, né, que é o que prevalece naquela região, mas também podemos perceber que apresenta também naquela região como vegetação típica de lá, o Cerrado, a Caatinga, os campos, né, e a vegetação litorânea, que também nós encontramos, que é aquela vegetação de mangue, é a vegetação de dunas, é a vegetação que fica às margens, né, do litoral. Fica na parte do litoral de cada região. Então, nós temos que lembrar que a vegetação é muito variada, mas predomina a Mata Atlântica, bastante desmatada, restando apenas um pouco dela, alguns trechos, né, onde tem sido preservado, que também a vegetação da região sudeste apresenta Cerrado e Caatinga, que são típicas da nossa região, da região nordeste também, elas aparecem na região sudeste. Então, restam pequenos trechos da Mata Atlântica, como eu falei para você, porque a maioria da mata foi substituída por áreas urbanas, pastagens e plantações. Observem aí o mapa, né, onde mostra os pequenos trechos da Mata Atlântica que restou, né? Então, você observa aí cada uma dessas cores, a legenda aí, né? A mata tropical, a Mata Atlântica, a Mata dos Pinhais naquela região, a área que foi devastada, a parte de Cerrado em Minas Gerais, que é bastante, né? Caatinga também em alguns pontos de Minas Gerais e a vegetação litorânea que vai os pontos aí Rosinha no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então aqui está com vocês o mapa, né, dessa vegetação na região sudeste, onde você pode ver claramente, né? Então cada ponto aí que está acontecendo com a vegetação desse lugar. Podemos ver ainda ali um pontinho laranja de Caatinga lá na Bahia. Então observe que chegando na Bahia, né, Minas Gerais e chegando na Bahia, é onde você tem essa ligação da região sudeste com a região nordeste e você percebe a mudança aí na vegetação quando vai se aproximando, certo? Essa área toda verde de Mata Atlântica, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e uma grande faixa em Minas Gerais. Porém, Minas Gerais apresenta bastante característica da nossa região, né, em relação à vegetação e ao clima. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje, né? Quero concluir com vocês aqui, acreditando que tenha tido um bom proveito, né? Que vocês tenham aprendido sobre essa região. Vocês agora vão resolver a atividade que deixarei disponível na plataforma e logo em seguida, na nossa aula online, podemos completar mais informações sobre a região sudeste, sobre esses 4 pontos apresentados para vocês nessa aula. Tá ok, meus amores? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula.